Olá, gente. Bom, eu vou continuar aqui hoje a unidade 8, que a Nicole já começou explicando para vocês, e eu vou falar da parte de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Eu vou abrir o slide aqui, só para vocês irem acompanhando mais fácil, e eu também. É o slide que já está lá na plataforma, vocês já devem ter visto, então, só para ajudar aqui. Bom, eu acho que está dando certo, né? Bom, enfim, a interrupção e a suspensão do contrato de trabalho, elas são uma paralisação do contrato de trabalho por um tempo. Então, a ideia principal, a ideia básica é que o trabalho, principalmente o trabalho, né, a prestação de serviço pelo empregado, ela vai ficar paralisada por um tempo e depois ela vai voltar a acontecer, né? Então, na verdade, o que acontece é uma paralisação provisória do contrato de trabalho que para por um tempo de produzir seus efeitos e depois ele volta a produzir. E a diferença entre essas duas figuras, né, está justamente na produção dos efeitos, né? Quais efeitos deixam de ser quais efeitos deixam de ser produzidos na suspensão e na interrupção. Na suspensão, disse que tem uma sustação ampliada e recíproca dos efeitos contratuais. E na interrupção, essa sustação ela é restrita e unilateral. E o que isso quer dizer? Na suspensão, tanto o empregado quanto o empregador, eles deixam de cumprir com as suas obrigações contratuais em virtude de algum fato juridicamente relevante, que é o que nós vamos ver lá na frente quais são, por um tempo, né? Então, tanto o empregado quanto o empregador, eles não precisam mais cumprir suas obrigações contratuais durante a suspensão. Já a interrupção, ela disse que ela é restrita e unilateral, porque é uma paralisação dirigida apenas ao empregador. Desculpa, é apenas ao empregado. Só o empregado para de cumprir sua obrigação principal, que é prestar trabalho, né? Mas o empregador ainda tem que observar as suas obrigações, principalmente o pagamento de salário, né? Enquanto houver essa interrupção. Há uma discussão doutrinária se essa diferenciação seria válida ou não, já que o que a gente tem como ideia básica é a sustação do trabalho, né? Além disso, como a gente vai ver lá na frente, algumas situações, elas são um pouquinho... são situações um pouco complicadas de serem, talvez, consideradas como uma interrupção total, como uma suspensão total. Então, alguns autores não consideram essa diferenciação válida, mas o fato é que a lei faz essa diferenciação e que existem, né, algumas diferenças entre essas figuras, como essas que eu já expliquei mais ou menos aqui. E então a gente vai ver quais são essas diferenças e em quais situações pode ocorrer uma interrupção e em quais situações acontece uma suspensão do contrato de trabalho. Eu vou começar falando, deixa eu passar aqui, passou? Eu vou começar com a suspensão do contrato, né? Em quais situações ela é possível. Bom, só voltando um pouquinho, como eu disse, a suspensão, né, é aquela paralisação ampla e bilateral. Então, empregador e empregado ficam desobrigados quanto às cláusulas do contrato. A regra geral é que não haverá prestação de serviço e também não haverá pagamento de salário pelo empregador, né? E aí, a gente dividiu aqui em três tipos de suspensão, só para ficar didático. Eu dividi em suspensão por motivos alheios à vontade do trabalhador, por vontade do trabalhador e por motivo ilícito por parte do empregado. Vou começar com os motivos alheios à vontade do trabalhador, que, como o próprio nome já diz, não dependem da vontade dele.
O primeiro deles é a doença após o 15º dia. Está no artigo 476 da CLT. Depois vocês dão uma lidinha lá nos artigos, que eu acho que para a aula não ficar muito grande, é melhor a gente explicar e depois cada um fazer a leitura dos artigos. Qualquer dúvida, podem me procurar, mandar no fórum, enfim. Então, o motivo de doença após o 15º dia está na CLT, no artigo 476. E por que esse após o 15º dia? Porque até o 15º dia, a gente vai ver lá na frente, que é um motivo de interrupção. Ou seja, o empregado vai ficar afastado porque ele está doente, mas o empregador, durante os primeiros 15 dias, ele vai pagar o salário dele, né? E o que acontece após o 15º dia? Né? Na verdade, essa obrigação de pagamento do salário, essa obrigação do pagamento do salário, ela é transferida, né, a gente fala para o INSS, né? Quem vai pagar o trabalhador é o INSS, né? Então, ele vai parar de receber o salário da mão do empregador e vai receber o benefício do INSS por motivo de doença. Do mesmo modo, acontece com os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, né? Se esses afastamentos eles duram até 15 dias, o empregador paga uma situação de interrupção do contrato, né? Depois do 15º dia, se torna suspensão, porque quem vai fazer o pagamento não é mais o empregador. E aí, aqui nos acidentes de trabalho, a gente tem uma exceção, porque, assim, os efeitos que são suspensos, né, são os efeitos principais, que são a prestação de serviço por parte do empregado e o pagamento do salário por parte do empregador, né? Mas a gente tem todos aqueles efeitos secundários do contrato de trabalho, né? O recolhimento dos pagamentos do FGTS, a contagem de tempo para motivos de aposentadoria, etc. Então, assim, alguns desses efeitos são preservados, né? Aqui no acidente de trabalho, por exemplo, a gente tem a exceção dos depósitos do FGTS. Então, mesmo com o contrato suspenso, a obrigação do empregador de fazer o recolhimento relativo ao FGTS do empregado, e o tempo de serviço também ele é contado nesses casos. A aposentadoria provisória por incapacidade, né, comumente a gente chama de aposentadoria por invalidez. Como regra geral, é uma aposentadoria provisória, porque ela só vai se tornar definitiva quando um médico competente determinar que realmente né, essa incapacidade não vai cessar, né? Ela também vai preservar alguns efeitos do contrato, como o recolhimento do FGTS, a contagem do tempo de serviço, e aqui tem uma súmula que eu acho importante, que é a súmula 440 do TST, que diz que as empresas, então é uma súmula destinada às empresas que têm plano de saúde para os seus empregados, né? Se a empresa não tem, obviamente a súmula não vai se aplicar. Mas essas empresas que têm um plano de saúde para os seus empregados, elas são obrigadas a deixar esse plano de saúde ativo, né? Enquanto durar a incapacidade, né? Que normalmente é um motivo de doença ou de algum acidente, né? Em casos né, se o trabalhador for precisar de usar esse plano de saúde, ele tem que estar ativo. A empresa não pode simplesmente, porque o contrato está suspenso, achar que essa obrigação do plano de saúde, ela também vai ser suspensa. A súmula obriga que esse plano de saúde fique ativo, né? Isso vale para os acidentes de trabalho e para a aposentadoria provisória por incapacidade, né? E aqui a ideia, né, disso aqui é não sobrecarregar ainda mais um empregado que já está, né, passando por uma situação difícil, né? Porque imagina, tá ali passando por um momento delicado de acidente, de doença, né? Acidente de trabalho, tá? E ainda vai ter que ficar se preocupando com questões de plano de saúde que ele tinha e agora passa a não ter mais.
Então, o TST tem essa súmula que obriga a empresa a não suspender os efeitos do plano de saúde, né? Se ela já tiver um plano de saúde, né? A empresa também não é obrigada a contratar um plano de saúde nesses casos. É só em casos de que já tinha isso antes. No artigo 472, trata dos encargos públicos de longa duração. Normalmente, né, esse encargo público de longa duração é a prestação do serviço militar. Então, se o empregado é convocado para se alistar no Exército, por exemplo, o contrato de trabalho dele vai ficar suspenso, né? Ele não vai trabalhar, o empregador também não vai pagar o salário dele. Mas o FGTS, ele vai ter que ser recolhido, né? E, portanto, o tempo de serviço também é computado. E, por fim, aqui nesse caso de motivos alheios à vontade do trabalhador, a gente tem a ideia de força maior, né? Que eu acho que é o momento que a gente vive agora, né? É um bom exemplo do que é acontecendo, né? A pandemia aí teve que obrigar empresas a parar, né? Né? E não por vontade dela, não por culpa dela, né? Um motivo alheio também à vontade dessa empresa. Então, os contratos de trabalho puderam ser suspensos, né? O trabalhador não trabalhava e o empregador também não paga salário, né? Aí a gente teve aí várias MPs, várias medidas provisórias, né, editadas pelo governo federal sobre o assunto. Parece que saiu uma hoje, que eu vi só a notícia, não tive tempo de ver ainda, mas tratando da possibilidade de prorrogação desse tempo de suspensão, né, que acho que agora vai poder ir até dezembro, né, e aí parece que o governo está pagando uma parte, né, então, assim, no fim das contas, o contrato está realmente suspenso, porque nem empregado está trabalhando e nem empregador está pagando salário. Então, os motivos de força maior são casos assim, né, que um motivo que foge do controle, né, de ambas as partes. Opa, deixa eu passar o slide aqui. Bom, e aqui a gente tem os motivos por vontade do trabalhador, né? Ele, no caso, por vontade do trabalhador, na verdade, um pedido, né, que o próprio trabalhador faz para se afastar do serviço, mas de uma forma que ele saiba que ele não vai, ele também não vai receber salário por parte do empregador, né? Esses motivos podem ser para exercer algum cargo público que não é obrigatório, para participar de eleição para cargo de dirigente sindical ou para diretor de sociedade anônima, para qualificação do empregado, para greve, por conta de uma greve, né? No caso da greve, não existe, na verdade, um pedido explícito do empregado, né? Mas se o trabalhador ele adere a uma greve, ele tem consciência de que, né, ou deveria ter, de que esse tempo, de que enquanto durar a greve que ele está aderindo, o contrato de trabalho dele vai estar suspenso e ele não vai, né, receber salário, né? Então, essa é uma parte importante aí da greve, né, como talvez seja difícil para empregados fazer greve, né? Porque você tem, além de todos os problemas né, um medo depois de perder o emprego, né, eu não vou conseguir voltar mais a trabalhar, é um tempo que você fica sem receber salário, né? Mas aí é uma outra discussão. Além disso, o empregado também ele pode pedir para se ausentar, pedir uma licença remunerada para o empregador dele, por qualquer motivo ou objetivo particular dele. Só que nesse caso não há obrigação do empregado de aceitar e conceder essa licença, né? Eles fariam ali, na verdade, um acordo, né? Se estiver bom para ambos, tudo bem, né? Mas se isso também tiver previsto, por exemplo, no regulamento da empresa, aí o empregador ele é obrigado a conceder essa licença, independente do motivo que o empregado apresentar, né? Mas também é uma licença, como eu disse, não remunerada.
E, por fim, nessas situações de suspensão do contrato de trabalho, a gente tem a situação por motivo lícito atribuível ao empregado. Nesse caso, são duas situações que podem acontecer. A suspensão disciplinar e a suspensão para instauração de inquérito para apuração de falta grave. A suspensão disciplinar é uma manifestação daquele poder disciplinar do empregador, que a gente já falou, que ele pode punir o empregado por alguma falta, né? Se ele comete alguma falta, o empregador pode suspender esse trabalhador por até 30 dias, né? Então, durante essa suspensão disciplinar, o próprio nome já trata, né, de suspensão, então o empregado vai ficar afastado das suas atividades e também não vai receber salário, né? Essa suspensão disciplinar pode durar até 30 dias. Se essa suspensão passa de 30 dias, né, aí fica caracterizado uma rescisão injusta do contrato de trabalho, mas essas questões de rescisão vão ser vistas, acho que no próximo semestre, né? Então, não precisa se preocupar, né? O importante aqui é saber que durante a suspensão disciplinar, o empregado não recebe seu salário e também não trabalha. E a outra situação é a suspensão para apuração de falta grave, né? Para instauração do inquérito para apurar essa falta grave. Porque a gente viu lá na unidade de estabilidade provisória de emprego que quando um empregado, né, ele está dentro de uma situação que garante a ele a estabilidade do emprego, ele não pode ser dispensado sem justo motivo, né? Mas se durante esse tempo ele comete uma falta considerada grave, né, é preciso que haja esse inquérito, né, para apuração dessa falta, para ver se ele se encaixaria ali, se aquilo poderia virar realmente uma dispensa, né? Porque o empregador também não tem que suportar faltas graves do empregado só porque ele tá dentro de uma estabilidade. Então, quando esse empregado com estabilidade comete alguma falta grave, é aberto esse inquérito para apurar essa falta dele, né? E durante essa apuração, ele fica afastado também das suas atividades, né? E também não vai receber salário. Bom, eu acho que os motivos... Ah, não, mentira. Deixa eu passar mais um slide aqui. Bom, então, fazendo meio que um resuminho de tudo, né? A gente viu que, principalmente nas suspensões por motivos alheios à vontade do empregado, ainda subsistem alguns efeitos, né? Principalmente aqueles relativos ao recolhimento do FGTS, né? Mas a regra geral é uma ampla sustação e uma sustação recíproca dos efeitos, né? Algumas cláusulas, elas ainda ficam vigentes durante essa suspensão, e cláusulas que não... Né? E aí, para todas as situações, tanto para motivos alheios, tanto por vontade do empregado, né? Que são principalmente essas cláusulas aqui de... cláusulas omissivas, que eles chamam, né? Essas cláusulas... Deixa eu só achar uma aqui para mostrar vocês. Né? Essas cláusulas, elas dizem respeito principalmente a coisas que o empregado e o empregador, mesmo com o contrato suspenso, eles têm que continuar deixando de fazer, né? Por exemplo, o empregado, ele tem o dever de continuar preservando os segredos da empresa, né? Não pode praticar nenhum ato que configure concorrência desleal, né? Então, esses são algumas das obrigações que os empregados continuam tendo que cumprir, mesmo com o contrato suspenso, né? E os empregadores também devem cumprir alguns, né? Principalmente com respeito a... Né, não podem violar a integridade física e moral do empregado,
mesmo se esse contrato estiver suspenso, né? Isso tem que ser observado. Além disso, a garantia de retorno à função anterior, que é o contrato ficou suspenso por algum motivo. Quando esse empregado voltar, ele tem que voltar para o mesmo lugar que ele estava antes de sair ali, né? Então, há também a obrigatoriedade de observância dessa regra. Durante esse tempo de suspensão contratual, o empregado não pode também dispensar o empregador não pode dispensar o empregado por motivo injusto, né, uma dispensa sem justa causa, né, até porque muitos não, mas alguns dessas situações geram uma instabilidade, né, como o acidente, a doença ocupacional, né, então aí vai entrar lá na parte das garantias provisórias de emprego, né? Mas há, por outro lado, a possibilidade de rescisão por justa causa ou demissão, né? Demissão, no caso, o empregador, desculpa, gente, na demissão é o empregado que pede para sair, né? Então, se ele quiser sair, ele pode sair, mesmo se o contrato estiver suspenso, e se ele também comete alguma falta grave, né? Como, por exemplo, se ele viola, durante o tempo que ele está com o contrato suspenso, ele viola o segredo da empresa, ele comete atos de concorrência desleal, então ele pode ser dispensado por justa causa e aí o contrato vai ser rescindido. Bom, eu acho que sobre a suspensão é isso. Eu vou parar aqui e continuar no próximo.